No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, na verdade, desde o momento que o culto começou, você não pode permitir que nada venha tirar a sua atenção. A palavra fala que tudo há um tempo e um propósito debaixo da terra. O tempo agora é de buscar Deus, é de ouvir a palavra de Deus. Não permita que Satanás venha desviar a tua atenção em momento nenhum. Amém? Que o Espírito Santo quer falar ao seu coração nesta noite. Quem abriu a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 11, diga amém. Amém. Tem alguém que não abriu, diga misericórdia. Todos abriram? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 11, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vos fosses exaltado, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras, louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode estar sentado em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, a palavra fala que Paulo se coloca por defesa do Evangelho. Quem já leu isso, diga amém. Amém. Em defesa do Evangelho. Em defesa da verdade. E nada pode contra a verdade a não ser em favor da verdade. Não existe evangelhos. Amém? Não existe vários Cristos. Existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida. E ela se chama Cristo Jesus. A forma litúrgica de adorar a Deus, a forma litúrgica de servir a Deus, está na palavra de Deus. E tudo fora da palavra de Deus é heresia. Tudo fora da palavra de Deus é caminho de perdição. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Por isso que você tem que conhecer através da Bíblia o Deus que você serve. Porque o Senhor fala: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm no meio de vós, vestidos como ovelhas, mas são lobos devoradores. E eu quero dizer para você que visita esta igreja nesta noite, você pode glorificar a Deus, que você entrou num lugar onde o Senhor se faz presente. Porque nesse lugar, nós não vendemos o nome de Jesus. Nós não comercializamos a palavra de Deus. Nós não te amamos pelo que você tem, mas pelo que você é. Você não entrou numa igreja de santarrões. Você entrou numa igreja de pecadores falhos, em busca da redenção em Cristo. Pessoas que se unem em um propósito. Qual é o propósito? Alcançar a vida eterna em Cristo. Que a cada dia estamos nos policiando à luz da Escritura para nos enquadrar naquilo que o Senhor estabeleceu para mim e para você. Esta é uma igreja que confronta o pecado. Esta é uma igreja que mostra a consequência do pecado. E a consequência do pecado, diz a palavra, que é a morte. E não só a morte física, mas também a morte espiritual. E a palavra de Deus, amados irmãos, ela vem com o intuito de denunciar através do Espírito Santo de Deus as minhas falhas e as tuas falhas. Mostrar que houve sim uma divisão, houve uma separação de Deus para com a humanidade. E o que separou a humanidade de Deus foi o pecado. E pecado, amados irmãos, é tudo aquilo que fere a palavra de Deus.
Amém? Tudo que fere a palavra de Deus é pecado. Tudo que fere a palavra de Deus te distancia de Deus. Porém, queridos, eu quero que vocês coloquem algo na mente, no coração de vocês. O Deus da Bíblia, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou terra, céu, tudo que nele há, foi Deus que criou. Quem crê assim, diga amém. Amém. Deus também te criou, você crê nisso? Deus te formou, amém, queridos? Deus, Ele fez tudo isso para mim, e Ele fez tudo isso para você. E esse Deus, Ele criou tudo isso com o poder da sua palavra, sem precisar de um centavo. Então eu quero dizer que o Deus que preparou todas essas coisas, que fez todas essas coisas com o poder da palavra dEle, este Deus, Ele é vivo, Ele é poderoso, e Ele formou pelo seu poder. Então esse Deus, Ele é o benefício. Esse Deus não precisa ser beneficiado. Quem concorda com isso, diga amém. Ele é o benefício para todos nós. Esse Deus, querido, se Ele quiser que brota a água, Ele ordena e a água brota. Se Ele quiser que o mar se abra, Ele ordena e o mar se abre. Se Ele quiser que determinados animais entrem numa arca de novo, vai entrar, como Ele fez. Esse Deus, Ele tem poder de mover os céus e a terra. É um Deus que a palavra fala que os montes se escoam diante da sua face. É um Deus que tem todas as águas do oceano na palma de suas mãos. Ele faz de cuia as suas mãos e ali cabe todas as águas do oceano. Esse Deus tem a terra por estrado dos seus pés. Esse Deus não precisa de nada material que eu venha dar para Ele. Quando alguém fala, irmã Fátima, que Deus precisa do seu dinheiro, esta pessoa está querendo minimizar Deus. Deus, Ele criou os céus e a terra, tudo que nela há, e naquele momento não tinha moeda, não tinha dinheiro. Ele fez porque Ele é Deus. Ele é Deus onipresente, Ele pode estar presente em todos os lugares. Ele é um Deus onipotente, Ele pode fazer todas as coisas. Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Então acreditar no evangelho profanado que diz que você tem que dar, que Deus precisa do seu dinheiro, você não está reconhecendo a soberania de um Deus vivo, a soberania de um Deus poderoso, de um Deus que tem poder para realizar todas as coisas. Mas todas as regras que esse Deus criou não traz benefício para Ele, Ele não precisa, Ele é o benefício. Todas as regras que Ele criou traz benefício para mim e para você. João 15,7 diz: se vós estiverdes em mim. Jesus falando. Jesus está falando que se a igreja, você estiver nele, e a palavra dele estiver em você, você vai pedir e vai acontecer. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que o dia que você estiver mesmo entregue a Cristo, de corpo, alma e espírito, e o dia que você mergulhar na Escritura e viver ela, o teu clamor chegará nos céus, e ao chegar Deus responderá, e você verá a glória dele. Então o que o diabo não quer é que você leia a Bíblia. O que o diabo não quer é que você seja conhecedor da palavra de Deus. Porque o diabo conhece muito bem João 8,32, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O diabo sabe muito bem como é a eternidade, ele já viveu lá, e o lema dele é: já que eu não vou entrar mais lá, ninguém vai entrar. Então ele luta para que você não entre, e uma das maneiras que ele faz é fazer com que você não leia a Escritura. E a palavra fala, querido, em João 5,39, examinai as Escrituras, pois vós que dás nela vida eterna. Pessoas têm problemas, pessoas têm lutas, têm dificuldades, e muitas delas causadas por demônios, provenientes da minha e da sua desobediência. Satanás, ele é legalista, ele precisa de legalidade para agir. Então, amados irmãos, a legalidade quem dá somos nós, como quando pecamos, quando erramos, nós abrimos uma porta e falamos para Satanás: entra. Quem entende assim, diga amém. Está escrito, ele age por legalidade. Então, tem que haver uma manifestação de Deus para que eu encontre libertação. Tem que haver uma manifestação de Deus para que eu encontre cura. Todos aqueles malefícios veio na minha vida por conta da desobediência. Mas quando
a palavra confronta essa desobediência, quando a palavra confronta esse erro, e você aceita a repreensão, e o Espírito Santo te convence da justiça, do juízo e do pecado, pela palavra, aleluia, é gerado o arrependimento. E através do arrependimento em Cristo Jesus, acontece a regeneração. E através da regeneração, você terá a manifestação de Cristo na sua vida, onde você vai experimentar do poder dele ainda nesta terra. Mas condicionado à obediência. Mas para haver a manifestação de Jesus, tem que haver primeiro, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então há um interesse de Satanás que você não conheça a palavra. Há um interesse do diabo que você não seja limpo. Porque a palavra fala assim, olha, quem herdará o reino dos céus? A palavra fala no Salmo 15, o cidadão do céu. Aquele que é puro de mãos e limpo de coração. Mas a palavra fala em João 15,3, vós já está limpo pela palavra. Então o diabo não quer que você leia a palavra. E a palavra não tem sido pregada em púlpitos das igrejas. A única coisa que é pregado, tirado da Bíblia, é um texto fora do seu contexto, usando como pretexto para arrancar o seu dinheiro. Envergonhando o Evangelho e a igreja de Cristo. Mas o Cristo que é pregado neste lugar é o Deus de Jó. Jó era um homem muito rico e que perdeu tudo, seus filhos, sua fazenda, tudo. E foi acometido de uma doença, de uma lepra, cheio de tapuru e bichos na sua pele. Ele sentado numa calçada raspava a sua ferida com caco de telha. E a sua esposa disse, amaldiçoa teu Deus e morre. E ele fala, falas como uma louca, porque nu eu vim e nu eu vou voltar. Eu servi a Deus quando tinha tudo, por que eu não vou servi-lo agora que eu não tenho nada? Louvado seja o nome do Senhor. E Jó não teve dinheiro para a campanha, Jó não teve dinheiro para a corrente, Jó não tinha dinheiro para envelope ungido, ele não tinha dinheiro para envelope de ouro, de prata, de bronze, mas Jó tinha fidelidade a Deus, e a fidelidade de não ter negado o Senhor, mesmo no momento de dificuldade, colocou aquele homem de pé. Deus não quer dinheiro e não precisa de dinheiro, mas Deus quer a tua fidelidade para com Ele. Pode ser os momentos mais difíceis, Ele quer a tua fidelidade. É a tua fidelidade a Ele, a sua palavra, que vai fazer com que os milagres aconteçam na sua vida. Faça conforme tudo quanto nela está escrito, diz a palavra. E não se desvia dela nem para a direita e nem para a esquerda. Jeremias 1,12 mostra que Deus não tem compromisso contigo, Alexandre. Nem comigo, pastor Elvis. Nem com você, igreja. Ele tem compromisso com a palavra dele. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Em Mateus 22, 29 diz, errais não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. Então, por não conhecer a Escritura, nós não agimos como cristãos. Por não conhecer a Escritura, nós não oramos como verdadeiros cristãos. Por não conhecer a Escritura, nós não conseguimos enquadrar o nosso casamento num casamento cristão, não conseguimos educar os nossos filhos dentro de um comportamento cristão, nós não conseguimos ter um lar cristão, não conseguimos desenvolver uma vida cristã sem o conhecimento da palavra de Deus. E com isso nós erramos, com isso nós falhamos e pagamos preço alto. A Bíblia diz, de que se queixará o homem, a não ser dos seus próprios pecados. E Satanás sabe disso. Mas o intuito maior do diabo em que você não conheça a palavra é porque sem conhecer a palavra você engole tudo que é lixo, você engole tudo que é blasfêmia, você engole tudo que é falsa doutrina, você passa os cães gulosos que a palavra fala, passa despercebido aos teus olhos, e você fica escravo de doutrinas, você fica na mão de lobos devoradores. E você fica 1 ano na igreja, nada acontece, 2 anos nada acontece, 5 anos nada acontece. Daqui a pouco você está dizendo que a sua vida no mundo era melhor do que na igreja. E daqui a pouco você está achando que o evangelho é uma mentira, que não é uma verdade, porque você ouviu falar de cura, mas não te curou. Ouviu falar de libertação, mas não te libertou. Ouviu falar de paz, mas você não teve paz. Por quê? Porque aonde você estava, quem estava ali era Satanás, transfigurado no anjo de Deus, mas não era Jesus. Porque quando tem Jesus, ele revela a sua palavra, e a palavra dele limpa, ela purifica, ela restaura, ela vivifica, ela ensina você a ser uma nova criatura. Ela te ensina.
você conhece a palavra, quando ela é pregada na essência do Espírito, aleluia, você passa a ter vergonha da pessoa que você era. E você tem um desejo de nascer de novo, de ser diferente. Você luta, você busca isso. Você tem sede de Deus, da sua palavra. Você se torna um obreiro, você se torna um ceifeiro. Você leva a preciosa semente. Quando você conhece o verdadeiro evangelho, você não desanima, mesmo em meio às lutas. O evangelho de Cristo te prepara para as lutas. O evangelho de Cristo te prepara para as dificuldades. O evangelho de Cristo, ele te prepara para as mais difíceis adversidades que possam se levantar contra a sua vida. O evangelho de Cristo, ele te prepara de uma maneira que você passa por ela verdadeiramente dando glória a Deus. Você passa por ela dizendo, está difícil, é complicado, aleluia, mas eu sei quem eu tenho crido e sei que ele é poderoso. O evangelho de Cristo te prepara para que no momento da adversidade você fale, eu não posso comparar as aflições desse tempo presente com a glória que em mim há de se manifestar. O evangelho verdadeiro, quando ele é anunciado a você, quando ele está dentro do teu coração, você sabe que cada luta, cada prova que Deus permite é para te aperfeiçoar, é para te dar crescimento. Um soldado de batalha, ele vai batalhando e volta. Quando ele voltou vivo. Todo soldado que vai para a batalha, ele foi para uma guerra, ele foi para uma batalha, quando ele voltou vivo, ele é o quê? Promovido. Por que ele é promovido? Porque ele adquiriu experiência. Seu Luiz guerreou nessa primeira guerra, segunda guerra, né, seu Luiz? Seu Luiz é bem antigo, então ele sabe disso. Volta, você tem o quê? Você é condecorado. Você sobe de nível. Então a cada guerra que você vai subindo. Até que depois você se torna um capitão, um general. Você se torna alguém experiente, não é isso? A cada guerra, a cada batalha, dependendo do grau de dificuldade, você vai subindo as patentes. A palavra fala em Romanos 5, amados irmãos, que Paulo, ele tinha prazer também nas tribulações. Ele tinha prazer nas aflições. Porque a palavra, ele fala que nas aflições, não é isso? Gerava nele a paciência. E a paciência, a experiência, aleluia! E a experiência, a esperança. Então ele não recuava da luta, ele não recuava da dificuldade, ele ia à frente porque ele sabia que o Senhor estava com ele. E com isso ele se tornava cada vez mais experiente. Mas o evangelho preparava-o para isso. O evangelho me diz que eu vou ter aflição. O evangelho me diz que eu vou ser perseguido. O evangelho me diz que eu vou ser odiado. O evangelho me diz em Mateus 10:37 que dentro da minha casa, próprios familiares meus se levantariam contra mim por me converter a Cristo. O evangelho me prepara, mas ele fala também que para todas essas coisas, aleluia, Cristo nos faz mais do que vitoriosos. Ele nos faz. O evangelho até me diz que eu vou chorar noites, mas ele fala que quando eu chorar as noites, a alegria pela manhã virá. O evangelho diz que eu vou enfrentar tempestades, vou enfrentar turbulências, mas a bonança vai vir pela manhã. O evangelho me ensina. Então quando a gente entra numa luta, entra na dificuldade, municiado da palavra de Deus, e de Efésios 6:10, as armaduras de Deus, eu entro naquela luta, naquela batalha, mas eu já entro falando, glorificado seja o teu nome, porque entrarei e sairei em paz, porque tu estás comigo. Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. E porque o Senhor vai preparar uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O evangelho te prepara para isso. Mas o evangelho está se pregando lá fora. Tem levantado uma geração de crente frouxo, de crente preguiçoso, de crentes que querem ser mimados. E que na primeira luta, na primeira dificuldade deixa de caminhar. Porque o evangelho mentiroso e profanado lá de fora te preparou para ter um carro novo. Ele te preparou para ter uma casa nova. Ele te preparou para ter um grande salário. Ele te preparou para virar empresário. Aí significa que se você não ganhou o carro novo, tu está fora. Tu deixa a caminhada, porque você foi adestrado para ganhar um carro novo. Se você não conseguir a casa nova, você pula fora. Se você não conseguir a prosperidade, pula fora. Se o casamento não for restaurado, você pula fora. Mas o evangelho que te prepara para o reino. Você não está nem aí se está com carro ou não, com casa ou não. Você não está nem aí que eles foram mandados embora ou não. O que você está preocupado é com o teu nome escrito no livro da vida.
Aleluia. O meu nome está no livro da vida, amém. Perdi o que? O carro reputo por perda. Nada trouxe para essa vida e manifesto é que nada levarei dela. Acabou. O evangelho te prepara para isso. Mas tem os obreiros que a palavra fala de fraudulentos, que me causa indignação, que me causa nojo. Homens que distorcem a palavra de Deus ao seu favor. Mas eu julgo que pior do que esses homens é o povo que não examina a Escritura. 66 livros foram organizados, foram compilados, centenas e mais centenas de homens de Deus foram queimados, esquartejados, foram presos, tiveram as suas famílias arrancadas deles, para essa palavra chegar para mim, para você, para hoje ficar empoeirada na estante. A culpa desse sistema podre, corrompido é nossa, que não examina a Escritura. Muitas pessoas com problemas, muitas pessoas em depressão, muitas pessoas com as suas vidas arruinadas, que querem entrar numa igreja, mas não acredita mais nela, não acredita mais na instituição, porque a imagem da igreja foi denegrida por cães gulosos, por lobos em pele de cordeiro, por demônios transfigurados de pastores. Parentes meus, parentes teus, que nos julgam por conta desses homens. E ainda tem uns meia dúzia de crentes covardes que falam, não pode pregar isso não tem que falar não, falo. Porque em Tito capítulo 1, versículo 5 fala, te deixei em Creta, para que pusessem em boas ordens as coisas de Deus, para que em cidade estabelecessem presbíteros, aquele que for reto, justo, que não seja iracundo. Esses homens que são casados, marido de uma mulher, que tem os seus filhos crentes, que não são acusados de dissolução, esses homens têm que ser poderosos na palavra e na sã doutrina, porque tem muitos vãos enganadores que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. A esses convém tapar a boca, repreende severamente. A Bíblia me manda repreender, porque eu tenho que defender a causa do evangelho. E o que estão fazendo com o nome de Cristo é atrocidade. E nós vamos entrar no texto, que eu fico indignado com isso. Que você entrou numa igreja que não tem placa e nunca vai ter. O dia que você chegar aqui e encontrar uma placa ali na frente, você sai daqui, porque eu estou endemoniado. Porque eu tenho nojo de denominação. O povo de Deus é o mesmo aqui e lá no Japão. Se você segue a palavra de Deus, se você crê no evangelho de Cristo, nós somos unidos em tudo que é lugar. A questão é a tua convicção do que é a igreja e a convicção bíblica do que é a igreja. As igrejas que seguem a palavra, ela é a mesma. Então qualquer pessoa que tem um desejo no coração de adorar a Deus, de invocar o nome dele, de cultuar o nome dele, se você faz parte, é membro da igreja de Cristo, você é bem-vindo nesse lugar. Ninguém defende bandeira ou denominação, que defendemos a palavra de Deus. E é assim que você tem que se comportar. De que igreja você é? Da de Cristo. Mas como assim? A igreja que Cristo estabeleceu na terra. Que igreja é essa que segue a palavra de Deus? Ah, então eu faço parte dessa igreja. Faz mesmo? Da tua igreja tem comércio? Vende alguma coisa, ela vende. Então essa igreja não é de Cristo. Não é. Essa igreja paga cantores, ela paga pregadores, tem campanha, tem corrente com envelope no final, tem. Então essa igreja não é de Cristo. E você vai abrir a Bíblia e mostrar por quê. Porque o atalaia de Israel, capítulo 3 de Ezequiel fala, te põe por atalaia. Ele fala que vendo o ímpio no caminho de impiedade, não avisando ele, o ímpio morrerá, o sangue dele será cobrado de você. E ele fala que vendo o justo, vendo o caminho de justiça, e Deus colocando sobre ele uma pedra de tropeço, você não avisando ele, ele morrerá, o sangue dele será cobrado de você. Então eu tenho que falar sim, de falsas doutrinas, de falsas igrejas, de sinagoga de Satanás. E aqui ele fala no versículo 1, tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Paulo era tido como louco, porque Paulo pregava contra isso. A igreja de Corinto queria se inclinar para essas coisas. Quando ele fala ao povo da galáxia, aquela inconstância do povo de Gálatas, aos Gálatas ali, eles queriam entrar nesse caminho de falsas doutrinas. E Paulo vem e repreende. Mas hoje a gente não pode repreender. Hoje a gente não pode pregar, as pessoas podem denigrir a imagem do evangelho, podem enganar milhões e milhões de pessoas,
Eles podem envergonhar o nome do Senhor de tudo que é jeito, usar o nome de Deus para enriquecer, mas a gente não pode pregar a verdade. Eu devo pregar a verdade, ainda que eu morra por conta disso. E a verdade é que achar uma igreja séria hoje, achar uma agulha no palheiro. Mas a agulha está ali, procura, você vai achar. Tem 7.000 que não se encurvou a Baal. Então você quer adorar, você quer buscar Deus, você quer aprender da palavra de Deus, você é muito bem-vindo nesse lugar, amém? Mas se você veio aqui para prosperar, para enriquecer, você veio aqui atrás somente de uma bênção, você está no lugar errado. Porque nesse lugar a gente não ensina a buscar bênção, a gente ensina a buscar o abençoador. E aquilo que você quer como bênção, quando você busca o abençoador, ele vai analisar se aquilo realmente é bênção para você ou não. Porque tem um monte de gente aí que arrumou um emprego e diz que é bênção. Sai de casa às 6 da manhã, volta à meia-noite. Não lê Bíblia, não ora, não tem tempo para o filho, não tem tempo para a esposa, não tem tempo nem para comer. Ele diz que é bênção. Nenhuma bênção te afasta do Senhor. Nenhuma bênção te afasta da palavra. Nenhuma bênção te impede de orar. Nenhuma bênção te afasta de ser marido, de ser pai. Amém, igreja? Tudo que te afaste de Deus é maldição. Eu disse tudo. E não se iluda não aos irmãos que tem grupo de WhatsApp e fica o dia todo pendurado ali. Eu estou evangelizando, estou falando da palavra de Deus. Tu vai para o inferno. Porque a palavra fala que tudo é um tempo e um propósito. Então há tempo de calar, tempo de falar. Tem um tempinho lá de você falar alguma coisa no WhatsApp e tempo de você parar e ir para o joelho e orar. Tempo de fazer comida para o marido, fazer comida para os filhos. Tempo de trabalhar e trazer sustento para dentro de casa. Não se iluda porque você está fazendo alguma coisa em nome de Cristo. Até se você acordar de manhã cedo, 6 da manhã, e ler Bíblia até meia-noite, não fazer mais nada, ainda assim lendo Bíblia o dia todo, vai para o inferno. Porque tudo é um tempo e um propósito. Eu tenho que ler a palavra, mas tem outras coisas a ser feitas. E tem muita gente que entra para a igreja e se esquece que tem uma vida. Se esquece que tem um marido, se esquece que tem uma família, se esquece que tem filhos, se esquece que tem trabalho. Aí está lá no trabalho, aí o patrão procura, cadê ele? Não está no setor dele não, está no canto lendo a Bíblia. Aí o patrão procura, cadê de novo? Está lá orando. Aí o patrão procura ele, está aqui, tirou todo mundo da função para fazer culto. Ele está te pagando para você trabalhar 8 horas para ele, aquelas 8 horas é dele. Você vai ler Bíblia, você vai orar na hora do almoço. Porque aquela hora do almoço ela é sua, você pode ofertá-la para Deus. Deus não aceita roubo. Se o teu patrão te paga para trabalhar 8 horas por dia, Deus não quer que você roube 1 hora que ele está te pagando e dê para ele não. Até porque Deus não precisa disso. Então a gente tem que aprender a ser cristãos. Temos que aprender a ser servos do Senhor e a ser justos. Irmãos, tudo há um tempo e um propósito debaixo da terra. Marido, se você não dá tempo para sua esposa, é questão de tempo do seu casamento acabar. Esposa, se você não dá tempo para o seu marido, é questão de tempo do seu casamento acabar. Pai, se você não dá atenção aos seus filhos, é questão de tempo para você perder ele para o mundo. Filhos, se você não valoriza o teu pai, fica tranquilo que um dia teu pai não estará mais aqui, você vai ver a falta que ele faz. O Evangelho nos traz essa consciência. Ele nos traz. 2, ele fala, 11:2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Essa virgem é a igreja. Ela tem que ser apresentada pura. Vitor, Paulo tinha uma função. Paulo tinha uma função de pegar um povo podre, de pegar um povo sujo, de pegar um povo corrompido e pregar o evangelho de Cristo para aquele povo, mostrando para aquele povo o que é pecado, o que os afasta de Deus, mostrando para aquele povo a verdadeira natureza deles, que não é mundana, é de Cristo, e o povo se enquadrar nesse evangelho e se purificar para que eles fossem apresentados a Deus. Então essa é a função da igreja. Paulo fala aqui, olha, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo, o verdadeiro ministro do evangelho, o homem levantado por Deus. A preocupação primária dele é ver você purificado, santificado, para que o teu nome entre no livro da vida. A preocupação dele com você é salvação eterna. Ele não se preocupa com o teu dinheiro, se você está dizimando ou não, está ofertando ou não. Ele se preocupa com a sua vida.
Ele se preocupa em mostrar como que você vai se purificar, como que você vai se santificar para apresentar-se diante de Deus. Esse é o pastor. Mas a igreja hoje virou entretenimento, virou baile, literalmente local de comércio. Pessoas querem congregar, irmãos, num lugar que eles possam ouvir a palavra, num lugar que eles possam louvar a Deus sem ser constrangido. Porque chega no período ofertório, eles constrangem, porque você tem que ajudar, porque Deus precisa do teu dinheiro. Aí vai lá, recolhe a oferta, vai lá rapidinho, confere quanto tem, vê o tesoureiro, arrecadou tanto, ele é uma vergonha. Então gente aqui arrecadou só isso, se virar você de cabeça para baixo, vai cair uma moeda aí, porque Deus não é mendigo, não vem dar R$2 para Deus, não te constrange. Nem todo dia você tem dinheiro no bolso, querido. Mas se eu te falar para você que a Bíblia não me permite levantar ofertas públicas, você acredita? Mas está escrito. Se eu falar para você que a Bíblia não permite que um ímpio oferte, você acredita? Se eu falar para você que a Bíblia não permite que um crente sem a vida no altar, Deus não permite que ele venha dizimar, está escrito. Mas o mercenário, filho do diabo, eles pregam isso? Não, porque eles querem o teu dinheiro. Eles querem o teu dinheiro. A gente tem que acordar para isso, irmãos. Nós temos que acordar para isso. 3. Mas temo. Olha só, Paulo fala, olha, eu tenho que apresentar vocês puros diante do Senhor. Eu tenho que apresentar vocês sem pecado. Eu quero apresentar vocês santificados. Mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Vamos falar da simplicidade que há em Cristo? Simplicidade que os discípulos seguiram. Você vai para Atos Apóstolos, capítulo 6, a igreja que curava, que o paralítico andava, que o cego enxergava, que o morto ressuscitava, a igreja, aleluia, que o povo orava e Deus ia lá e soltava da prisão os que estavam presos, como aconteceu com Pedro, aleluia, como aconteceu com Paulo, que o Senhor foi lá, deu um terremoto, tirou eles de lá. Essa igreja que vivia todas essas experiências, segundo o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, diz que essa igreja, ela permanecia na oração e no ministério da palavra. Então é simples, querido, tenha uma vida de oração e viva a palavra de Deus, os céus estarão abertos para ti. Não é dinheiro, é a palavra. Não é dízimo, oferta, campanha corrente, é a palavra vivida e praticada. Mas é mais fácil eu pegar e colocar um envelope de ouro, R$1.000. É mais fácil colocar no envelope de prata R$500, um de bronze R$300, do que viver uma vida de oração e leitura da palavra. O povo paga pela preguiça espiritual. Porque o Deus da Bíblia fala orar sem cessar. O Deus da Bíblia fala, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite. O Deus da Bíblia fala aqui, olha, ele vai falar para você bem claro, acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos dos lobos devoradores. Não, toda a igreja é de Deus. O que importa é estar pregando o nome de Jesus. Então Paulo está maluco, vamos rasgar isso e jogar fora. Jesus teve um momento insano então. Quando ele fala, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm como vós, como ovelhas, mas são lobos devoradores. Jesus errou. Pedro ficou louco. Você quer texto mais forte do que 2 Pedro 2? Houve entre o povo falsos profetas, como que no meio de vós haverá também falsos doutores? O que eles iam fazer? Encobertamente introduziriam heresias de perdição, negariam o Senhor que os resgatou. Muitos, as igrejas estão lotadas, seguiriam suas dissoluções, pelo qual seria blasfemado o caminho da verdade. Por avareza, por amor ao dinheiro, farei de vós o quê? Não é o que estamos vendo. Mas a gente não pode pregar, não, pastor, não pode pregar isso não. Posso e devo. E foi pregando isso que muitos estão libertos aqui hoje para a glória de Cristo. Aqui não é uma igreja de covardes. Aqui é uma igreja de pessoas que estão sendo preparadas para estar prontas a morrer pelo nome de Cristo, se for preciso. Então não posso ver essas indignações. Eu não posso ver bandidos transfigurando em pastores, envergonhando a imagem do evangelho. E ficar calado diante de uma situação dessa. Não posso, irmãos.
O povo tem que saber, a sociedade tem que saber, o Rio de Janeiro tem que saber, e aonde o Senhor quiser levar essa palavra, que tem homens e mulheres compromissados com a palavra de Deus, e que amam esse Deus vivo e poderoso, pessoas corajosas em dizer que evangelho não é essa pouca vergonha que hoje estamos vendo aí. A sociedade tem que saber, o Brasil tem que saber. Pessoas que estão em casa chorando porque não aguentam mais, estão sem congregar, elas têm que saber que há 7.000 que não se encurvou a Baal. Que é um povo que não busca Deus por dinheiro, por casa, por carro, por prosperidade, mas busca Ele, porque Ele foi o único que pagou um preço alto pela minha vida. E Ele vai dizer: assim como Eva foi enganada, eu temo que vocês também sejam enganados. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Quem vai sofrer? O povo. O povo está enfermo, sim ou não? O povo está enfermo, o povo está sem emprego, o povo está com o casamento acabado, o povo está em depressão, está com síndrome do pânico. O crente já mudou de igreja 50 vezes, ele está desesperado, ele está perdido, ele não sabe o que fazer. Tem crente indo para macumba, tem crente indo para necromante, tem crente indo para mulher que joga abuso, tem crente buscando um homem lá no monte tal, indo tal, tem crente indo para Israel buscar óleo ungido, tem crente jogando óleo na cabeça que está enterrado 30 dias no monte, feitiçaria, bruxaria em cima dele, ele está aceitando, porque ele está desesperado. E por que ele está desesperado? Porque ele não tem Deus. E por que ele não tem Deus? Porque ele foi enganado. Ele foi iludido. Mas os que não têm Deus, mas entraram numa igreja falsa querendo Deus, Deus vai levar essa mensagem até eles. Deus vai levar. Ele fala: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com certeza sofrerão. Você entra dentro das igrejas hoje, tem um carnaval espiritual. Eles colocam o nome de manto, eles colocam o nome de fogo, eles colocam o nome de reteté. Veja lá o diácono que antes de se converter tinha isso. Eu quero dizer para você que eu creio nos dons. Eu quero dizer para você que são 10 dons expostos na Bíblia, 9 em 1 Coríntios 12 e 1 em 1 Coríntios 13, que é o amor, que é o maior. Eu creio e creio na manifestação de Deus, mas eu conheço uma falsa doutrina quando ela fere a palavra de Deus. Em 1 Coríntios 12, quando ele fala de dons, ele vai embora, Coríntios 12, entra Coríntios 13, e entra Coríntios 14 falando da administração dos dons. E aí ele vai falar de ordem de decência. Ele vai falar, quando falar em língua, fale 2 ou 3 no máximo. Havendo interpretação, cale-se a igreja. E ele vai falar no capítulo 14, não me falha a memória, versículo 34, dizendo assim: e se entrar no meio de vós um indouto ou um iletrado, e todos vocês estiverem profetizando, sabe o que é? Todo mundo, está escrito. Não acharás que vocês estão loucos? Por isso, quando fizer, faça 2 ou 3 no máximo, e faça com ordem e com decência. Pela ordem bíblica, tem que falar 2 ou 3 no máximo. Se eu entro numa igreja, tem 5 falando, tem 10 falando, tem 50 falando, quem está ali é o espírito de Satanás, demônios, levando aquelas pessoas a fazer aquilo. E por que eu afirmo que é demônio? E se não for demônio, que Deus manda fogo do céu e me consuma agora, porque fere a palavra dele. Porque fere a palavra dele. Se não for demônio, eu desafio o céu e o inferno a me matar agora, se aquilo não é demônio. É demônio, porque está escrito. E você tem problema em casa, você tem problema espiritual, você tem problema com o filho, tem problema com o marido, tem problema espiritual, tem problema com um monte de pecado enraizado em você. Aí você chega numa igreja dessa, aí é busca do Espírito Santo e bota a mão na tua cabeça e manda você falar em línguas. Incentiva você a blasfemar. Eu quero dizer para você, quando o dom do Espírito vier sobre você, ninguém vai precisar colocar a mão, não, querido.
A tua vida no altar vai ser dormindo, o Senhor vai te acordar para orar, Ele vai te tomar, vai ser orando no teu quarto, vai ser andando na rua, vai ser na igreja, que não precisa. Não precisa ninguém botar a mão na cabeça e falar, vai glória, 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 glória. Não vai precisar. Não vai. Aprenda isso, igreja. Aprenda. Ouvi uma vergonha no rádio, uma vergonha. Falando dos os 6 passos para alcançar a bênção de Josué. De José do Egito. Aí fala os 6 passos, que ele era determinado. Que ele era audacioso. Não, querido, ele era obediente, querido. Ninguém fala que ele foi escravo 21 anos. Ninguém fala que sentaram o chicote nele. Ninguém fala que ele foi acusado de aliciar uma mulher quando ele não foi. Ninguém fala que ele foi arrancado do pai, ainda menino, que os seus irmãos tentaram matar ele. Mas com tudo isso ele ficou fiel a Deus e não se desviou. Ele não odiou seus irmãos, ele não odiou sua família. Ele não se contaminou com o Egito. Ele foi lá e fez a diferença de maneira, aleluia, que pela primeira vez na palavra de Deus, o Egito se rende a Deus. Pela fidelidade daquele homem. Os 6 segredos. Ele foi audacioso, ele foi valente, ele foi não sei o quê. Aí vai lá participar da campanha de José. Vai perder uma grana, querido. E Deus não está nisso. Deus não está nisso, querido. Esse evangelho podre, corrompido, que não é o da Bíblia. Servos do diabo enganando. A palavra fala das ovelhas da matança, que são mortas por esses homens. Ele vai falar aqui, amados irmãos, porque não recebeu outro evangelho. Me diz um texto na Bíblia, que tem uma campanha pedindo dinheiro. Me diz um texto na Bíblia, Joel, você que é profeta, que é Joel, que tem envelope de ouro, que tem envelope de prata. Me diz um texto na Bíblia que tem o azeite enterrado 30 dias no monte. Me diz um. Me diz um texto na Bíblia que contratou um cantor e pagou para ele cantar. Me diz um texto, eu quero um. Eu não quero distorcido não, quero dentro do contexto, me fala um. Eu já li a Bíblia 39 vezes e não achei. E pretendo ler ela algumas dezenas de vezes. Acredite, pasme, não vou achar. Quando eu vejo esse trovão assim, eu falo, Senhor, manda logo juízo, acaba com tudo. Leva o seu povo logo para a glória. Porque eu tenho fome e sede de justiça. Igreja é local para você encontrar acalento. É lugar para você encontrar renovo. É lugar para você encontrar consolo. É lugar para tu encontrar alegria do Espírito. Não é lugar para você ser usurpado, você ser assaltado, você ser roubado ou oprimido. É lugar de encontrar paz. É lugar de encontrar comunhão. De encontrar refrigério, aleluia, descanso para sua alma. O evangelho não foi feito para enriquecer pastor. O outro tomou uma facada, se é que tomou. Porque já tem um montão de foto lá sem uma cicatriz no pescoço. Que fala na televisão que o sangue esguichava na artéria dele, voava longe, e a blusa só tinha um pingo de sangue. Mas amém, ele com Deus. Mas aí o outro bandido, o que ele faz? Ele pega um camarada para se fingir de endemoniado. E o camarada vem endemoniado, manifesta e mete a mão na faca para matar o Genotruque. Não, foi o Genotruque esse. Ele puxa a faca para tentar vir endemoniado. Ele, o que tu quer? Eu quero te matar, te enfiar a faca. Então tu enfia a faca em mim, enfia aqui no nome do cara, vai e cai. Ele, você não tem poder, porque pastor em pecado tem que levar a facada. Mas ele quer dizer que ele não tem pecado. Ele pagou aquele homem, querido. Dá para ver que o cara não está manifestado. Ele usou
do que aconteceu com o outro, para mostrar que evangelho é esse, queridos. O outro chega, um mentiroso, e fala, sabe o quê? Eu fico indignado, irmãos. Vocês têm que ver lá, Neemias tinha segurança particular. Bandido, mentiroso. Ele tinha segurança sim, mas eram os anjos do Senhor acampados ao redor dele. O rei manda ele. O rei libera ele para reconstruir o templo. E manda os soldados juntos, mas para ajudar, para estar junto, carregar os equipamentos. Não é para guardar não, porque é servo de Deus, quem guarda é o Senhor. Ele fala, eu sou a tua sombra, a sua direita, 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e não será atingido. Não tem seta que voe de dia, nem praga noturna, nem espanto noturno. Ele quer pegar um texto, distorcer e convencer o povo de que ele andar com 10 seguranças é normal. E olha o que esse homem fala. Um homem que perdeu o espírito, que tinha tudo, mas o dinheiro corrompeu ele. Olha o que o Silas Malafaia falou. Porque o vídeo está aí. Estou expondo ninguém, está todo mundo vendo aí. Neemias teve segurança, está escrito lá. Não vou dizer você o texto não, vai procurar. Nem ele sabe. Já se perdeu. Irmão, seria como se não fosse trágico. E ele fala assim, mas comigo não. Por isso que o meu segurança é tudo policial. E vou te falar, é tudo homem ruim. Então, se vier aqui vai levar bala, vai morrer. Porque eu só contrato homem ruim. Um pastor falando isso. Sabe quem está errado? A gente que prega a palavra. Os meus homens são tudo homens ruins. Se vier para cá vai morrer, vai levar bala. Vem para tu ver. Vem, vai morrer. Um pastor falando isso. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm entre vós, vestidos como ovelhas, mas são lobos devoradores. Tem uns que falam manso. Cuidado. O Senhor me deu 90 mensagens. Está aqui nesse DVD. São 9 DVDs com 10 mensagens cada um. E uma promoção especial. Somente vai levar 9 DVDs por R$90. Ligue agora, cuidado. São lobos devoradores. A palavra fala, aleluia, em Lucas 9, Lucas 10, Mateus 10, ide pregar o evangelho, curar os enfermos, não tomeis pelo caminho nem sandália, nem alforje, nem ouro, nem prata, nem dinheiro. Porque de graça recebeste, de graça dai. Aquele homem está no púlpito vendendo CDs, a Bíblia fala em João 2,16, Lucas 2, João 2,16, não fazeis da casa de meu pai casa de comércio, porque a casa de meu pai será chamada casa de oração, e vós a tendes transformado em covis de ladrões e de salteadores, aleluia, porque Jesus entrou e fez uma arroga e quebrou tudo. A casa do Senhor não é comércio, é casa de oração. Aqui não se vende nada, não se comercializa nada, aqui não tem cantina, não tem bazar, não vende livro, não vende revista, aqui se busca, aqui se adora, aqui engrandece ao Deus da Bíblia. Ao Deus da Bíblia. Aqui nos humilhamos aos pés do Senhor. Fazemos incenso com a nossa humilhação, com o nosso arrependimento e com a nossa adoração. Aqui se adora. Aqui não se comercializa. Aqui não se ganha dinheiro. Mas aqui se ganha algo melhor do que o dinheiro. O nome escrito no livro da vida. Amados irmãos, ele vai falar, versículo 13, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Transfigurando-se em apóstolo de Cristo. É aqui que eu quero me ater, irmã Fátima. Vai falar igual pastor. Vai agir igual pastor. Vai ter roupa de pastor, vai ter nome de pastor. Vai ter título de pastor, vai ter até uma igreja para pastorear, vai falar em língua, vai falar em mistério, vai ser bom com você, vai ser mansinho. Ele tem que vir como um pastor, ele tem que te convencer que é um pastor. Mas na verdade é um demônio que está ali.
Não é eu que estou falando, é a palavra. Meu Deus, mas que coisa forte. Ele fala versículo 14, mas não é para se maravilhar. Não é, não se espante com isso não. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Pega esses homens aí, querido, eles já não são demônios não, já estão além. É o próprio Satanás que está ali. Vai se transformar em anjo de luz. Vem cá, para que o diabo vai se transformar em anjo de luz? Fala para mim. Para quê? Só tem um propósito. Para quê? Porque ele acha legal? Andar todo aceso, que legal. Né? É para isso que ele vai fazer? Ele vai se transfigurar em anjo de luz só na época de carnaval. Vai ser a fantasia dele, é para isso? É para te enganar, querido. É para te enganar. Ele vai se transfigurar em anjo de luz para te enganar. Para te corromper com mentiras. Com ideologias intermináveis que mais produzem contenda do que edificação. Quantos jovens estão dentro de igreja perdidos? Eu me lembro de um irmão que começou a namorar uma menina, e a menina era de outra igreja. Ela terminou o namoro com ele. Ainda falou mais para ele, deve ser gay. Por quê? Porque ela vinha aqui com ele, tranquilo. Aí um dia ele ia lá com ela. Quando acabava o culto, os instrumentistas da igreja, o vocal da igreja saía para o bar, para tomar bebida alcoólica. E do bar, cada casalzinho para o motel, e ela queria ir também. Ele, não, sou servo do Deus Altíssimo. Isso fere a palavra de Deus. Não tem nada a ver não, ele tem. Ele abria a Bíblia e mostrava. E mostrou uma vez, a segunda vez, a terceira vez, desmanchou com ele. Falou, tu deve ser gay. Tanto não é que Deus honrou, deu uma esposa maravilhosa. Ele se casou aqui e está feliz para a glória de Cristo. Mas é o que está aí fora, é normal. Então para as outras igrejas, você viver a palavra é escândalo. Porque o irmão estava vivendo a palavra e escandalizou ela. Porque essa igreja que não faz comércio chama a gente de anticristo. Porque essa igreja não passa sacola, chama a gente de anticristo. Porque essa igreja é inadmissível, irmão, aqui dentro passa fome e necessidade, chama a gente de anticristo. Porque essa igreja prega a palavra de Deus, fala, não pisa lá não, porque lá só ensina a Bíblia e você vai ficar maluco. Foi o Senhor que falou, medita nela de dia e de noite. Não se desvia dela nem para a direita nem para a esquerda. Nela você vai encontrar a vida eterna. Amados irmãos, é uma pena que eu nem comecei a pregar e já acabou o horário. Porque por enquanto só estou externando a minha indignação. Só isso, irmãos. Mas eu tenho que voltar a fazer o que eu fazia antigamente. O Senhor dava umas 15 mensagens dessas, só nitroglicerina pura. A gente gravava no CD e saía na porta distribuindo aí deles. Para acordar o povo. Não dá tempo. Mas eu quero ler isso aqui. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Vão fazer obras boas. Mas, querido, aprenda. Só tem uma maneira de você identificá-los. Não é pela roupa, porque a roupa vai ser o mesmo. Não é pela maneira de falar, porque a maneira vai ser a mesma. Não é pelo jeito manso que vai ser o mesmo. Não é pelo perfil da igreja, que aparentemente vai ser uma igreja. Você vai identificá-los pelo que eles ensinam. O que eles ensinam fere. O que eles ensinam distorce. O que eles ensinam é contrária. O que a palavra de Deus ensina. Se bem que está chovendo a beça, acho que essa chuva vai durar até meia-noite. Eu posso pregar até meia-noite, você não vai sair na chuva. Quando é bloco de carnaval, a gente era do mundo, a gente virava à noite no bloco de carnaval, né? Na época do seu Luiz, né? A gente virava à noite. Ia para as festas, virava à noite. No culto, que ele deu 9:01, já entra em desespero. Desespero já. Aí eu saio daqui, irmã Fátima, eu dou assistência, saio daqui tarde, tá? Eu também não tenho gabinete pastoral aqui. A gente é alérgico a gabinete pastoral, porque o gabinete pastoral funciona assim, da seguinte maneira: você procura uma secretária, e a secretária vai buscar agenda, né, na agenda do pastor, qual o dia que vai te atender. Você está quase morrendo, o pau está quase quebrando dentro da tua casa, o marido está quase indo embora, a esposa também. Fala, o pastor pode te atender daqui 3 meses. Aí quando chega daqui 3 meses, ela vou ter que desmarcar porque ele foi para uma conferência. Não é assim, igreja? Então aqui a gente não tem gabinete pastoral, está com problema, a gente resolve agora, já.
Não importa a hora que saia daqui, a gente vai resolver. Até porque aquele problema não cresça. Então, fico aqui com os diáconos, os obreiros, dando gabinete, atendendo o povo. Aí, o que acontece, querido? Eu saio daqui, meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã. Mas, às vezes, numa rara salva exceção, eu saio 11 horas da noite. Eu passo na porta de uma meia dúzia de igrejas que o coro está comendo, o culto está acontecendo, aí todo mundo pulando, rodando, fala lá. Na igreja que prega a palavra viva, se der 9 horas não acabar o culto, o nego entra em infarto. Aqui que prega mentira, todo mundo pulando, rodando, aí 11 horas da noite, está tudo bonito, não quer que acabe não. Mas existe uma ordem, existe uma decência. Mas quem vai encarar a chuva agora, levante a mão. Ninguém não, então tem uns minutos, glória a Deus, aleluia, agora eu bato pé. Eu entendo, querido, que você tem que ir para casa. Inclusive, eu peço oração a vocês e peço oração aos irmãos que acompanham a gente no canal da YouTube. A gente precisa sair daqui, amém? Então ore para Deus nos dar a direção, porque não cabe mais gente. Tá? A igreja está lotada, o acesso também é difícil. Muitas pessoas querem congregar, não vêm porque o acesso é difícil, porque o ônibus fica longe. Então eu quero que você nos ajude em oração, para que Deus direcione todas as coisas. Nós precisamos sair desse local. Essa é a nossa visão. Quem sabe precisamos ou não é o Senhor. Que eu vou saber se o Senhor acha que precisamos é quando Ele enviar o local, enviar a provisão, tudo. Amém, querido? Mas nós precisamos sair daqui. Eu conto com a sua oração. Amém? Eu estou pedindo oração. Amém, queridos? Porque assim, a gente ora e Deus age. Oração. Eu vou entender que a vontade de Deus sair daqui, se o Senhor prover todas as coisas para a gente sair daqui. Mas eu estou pedindo você oração. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então por que o diabo se transfigura em anjo de luz? Qual é o motivo? É porque ele gosta, ele é igual camaleão. A cada hora ele quer... Não, é um propósito. Para que você pense que ele é Deus. Para que você pense que ele é o Senhor. Tem uma mensagem, querido, Espírito Santo puro, que está na YouTube, dizendo: o espírito da mentira opera. Aquilo veio do céu. Aquilo mostra de forma clara para você como é que Satanás ele age. Mas eu estou aqui externando a minha indignação pelo que eu tenho visto. Envolveu dinheiro, falou muito de dinheiro, você já pode pular fora dali. Muitas pessoas me perguntam, Alexandre, sabe o que, pastor? Lá em Apocalipse 22:15 fala: ficarão de fora os cães. Que cães é esse? Os cachorros não vão entrar no reino dos céus? Aí eu falo: abre lá a Bíblia, Isaías 56, abre aí. Abre, igreja. De repente você tem essa dúvida: os cachorros não vão entrar no reino, porque fala de cães. Abre aí Isaías 56. Se não me falha a memória, é que eu estou meio esquecido, é o versículo 10. Abre aí. Qual foi o texto que eu falei? 56. Tarde do Enéas. 11. Não, mas é 10 mesmo. O atalaia tem a função de alertar. O atalaia tem a função de... Quem abriu 56, 10, diga amém. Tem alguém que não abriu? Levanta a mão. Não abre não, pastor. Eu quero que você saiba que você vê. Abriu? Glória a Deus. Olha só. Isaías 56, versículo 10. Todos os seus atalaias são cegos. Querido, como é que vai ser um atalaia cego? Só atalaia é para vigiar, para guardar. Vamos ver quem é esses atalaias cegos. Nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. O tosquenejar é arrancar da ovelha. Amém? A lã que ela tem, o dinheiro. 11. Todo mundo comigo agora, o 11. Estes cães são gulosos, não se podem fartar. Bem alto. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Quem é os cães de Apocalipse? Pastores. O que é que eles fazem? Tosqueneja as ovelhas. Eles arrancam a lã delas. Eles arrancam o que ela tem. Eles são ladrões. Eles não podem se fartar. Eles correm cada vez querendo mais para a sua própria ganância. É avião, é helicóptero, é emissora de televisão, é mais não sei o quê, é mais não sei o quê, mais não sei o quê. Que gostam de oferta de 100 mil reais. Aquela oferta de 100 mil reais não foi nada, porque teve um empresário que me deu um carro de mais de $500 mil. É isso que eles gostam. Eu quero dizer para você, queridos, que nós não compactuamos com esse evangelho.
Nós não temos parte com essas igrejas. Nós não temos parte com esses homens. Nós não temos nada contra o povo que ali está. Nós temos contra o sistema, contra o que eles pregam, contra o que eles ensinam. A nossa vontade é que esse povo se desperta, que esse povo acorde. O evangelho, quando é de Cristo, ele te mostra o pecado. O evangelho, quando é de Cristo, ele te mostra um caminho mais excelente. Ele te prepara para a volta, para as bodas do Cordeiro. E como Paulo tinha zelo daquele povo, eu tenho zelo de vós. Não se deixe enganar. Leia as Escrituras. Abre a tua Bíblia rapidamente, 2 Timóteo, capítulo 3. Eu sei que muitos vão ouvir essa palavra e vão se despertar, mas eu sei que muitos vão me chamar de louco, de maluco. Segunda Timóteo 3. Que o Senhor tenha misericórdia desse povo que está aprisionado lá. Que esse povo venha encontrar libertação. E que o Senhor levante valentes aqui hoje para pregar no teu trabalho, pregar em tudo que é lugar, sobre o verdadeiro evangelho, sobre a verdadeira palavra, que o povo do YouTube lá, eles possam se enquadrar nesse evangelho e anunciar ele, tocar trombeta nas ruas, que Jesus está voltando. Quem abriu 2 Timóteo capítulo 3, diga amém. Sabe, porém, isto. Todos, amém? Se você não abriu, preste bastante atenção então. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O que tornará o tempo trabalhoso? Ele vai dizer, versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Você vai ver daqui a pouco quem são esses. 3, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, versículo 4, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Tem alguma Bíblia que não tem essa parte deste afasta-te? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Eles estão tirando isso da Bíblia. 5. Eles estão tirando. As Bíblias agora que estão sendo lançadas estão tirando isso. Você está vendo a gravidade que está chegando? Procura uma Bíbliazinha da Central Gospel, vê se tu vai achar. Uma Bíbliazinha da Graça, vê se tu vai achar. Mas ele fala aqui, olha, versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Não é eu não, é o Senhor que está mandando afastar. 6, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Eles entram casa inteira e transtornam mulheres. Quantas viúvas tem aí? Ficou viúva, os filhos casou, esquece que tem mães e pai, a companhia dela, a televisão. Aí liga nesses bandidos, aí começa a falar, aquela persuasão começa a chorar, querem tirar meu programa, minha gente. Aí vai lá, ela se compadece, pega a sua aposentadoria, sua pensãozinha e vai dando. E vai dando a sua pensão e vai dando, daqui a pouco você precisa desse livro. Você precisa dessa revista, elas vão comprando, vão lendo o livro, aprende sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade, porque a Bíblia não é ensinada. E quando chega em dezembro, ele fala do trízimo. E elas vão lá e pegam 30% do que elas dão e daí você vai ficar com 70% e rouba 30% dela. E é a verdade. Transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. E aqui ele vai dizer aqui, olha, versículo 8. Como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbrios quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Deus vai tirar a máscara deles. Deus vai tirar a máscara desses homens. Deus vai levantar a mão sobre eles. Eu sou falho, querido. Sou detalhado de defeitos. Você pode pegar a igreja desde quando ela fundou há 10 anos atrás. Você pode ouvir todas as mensagens. Eu nunca preguei uma heresia, porque eu nunca preguei fora da palavra de Deus.
Eu nunca prego do que eu acho, do que eu penso, porque eu sou falho, mas eu prego a mente de Deus, que é a palavra de Deus. Em 10 anos, ninguém nunca conseguiu contestar o que é ensinado aqui. Porque contra a palavra de Deus não há argumento. Parou de chover? Glória a Deus. Parou não. Parou não, irmãos. Presta atenção no que ele fala, versículo 10. Vamos ver se você se enquadra nessa aqui. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, ou seja, Paulo foi perseguido, você também, amém? Ele fala aqui 12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguição. A revista Veja elogia as igrejas hoje. A revista Isto É. As igrejas estão na Globo. A Regina Casé no programa Esquenta, ela chama Arlindo Cruz, chama uma meia dúzia de macumbeiro pesado, que nós amamos eles, fomos assim um dia. E chama também pastora, chama pastores, somos todos irmãos. A Aline Barros canta na Globo. Uma emissora satânica, vendida a Satanás. E está tudo aí. Todo mundo elogia, ser crente hoje é legal. O evangelho da Bíblia traz perseguição. Serão os odiados de todos por causa do meu nome, diz Jesus. Todos. Aqui ele vai falar, presta atenção. Presta atenção. Versículo 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Olha o versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura, olha o que ele vai falar. Ele está falando para você, sai do livro, sai das revistas, sai da mente desses homens, e vem para quê, pastor? Vem para cá, 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O que ele está falando para você? Ele está falando, filhinhos, a Bíblia é suficiente. Você só precisa da Bíblia, você só precisa da palavra de Deus. Não precisa do livro do pastor fulano de tal, não precisa do livro do outro, você precisa da palavra de Deus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quem me instrui para a boa obra é a palavra, é o evangelho, aleluia. Volte às escrituras. Viva as escrituras. E por ela encontrará a vida eterna. Você encontrará a vida eterna. Versículo capítulo 4, ele diz, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Ele manda pregar, sim ou não? Em tempo ou fora de tempo, redarguas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, pessoas não vão suportar a palavra, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Vai ter pessoas que vão buscar doutores, pastores, segundo a sua própria concupiscência, segundo o seu próprio pecado. Não, eu quero uma igreja que me permite fazer tatuagem, que me permite usar piercing, que me permite ter sexo antes do casamento, que me permite separar e casar quantas vezes for necessário. Eu quero uma igreja que me permite ter gato na luz, ter gatonete, uma igreja que me permite a comprar e não pagar. Eu quero essa igreja que me permite rebolar até o chão, que me permite usar roupa sensual. Eu quero essa igreja. Então eles procuram essas igrejas, porque não suportam a verdade. Como que tendo comichão nos ouvidos. Você fala isso para algumas pessoas, elas ficam igual siri na lata. Mas para quem ama Cristo e ama a palavra de Deus, isso desce doce ao paladar. Eu vou parar aqui. E se Deus permitir, eu vou continuar, porque eu nem comecei a pregar. Eu nem comecei a pregar, querido. Quando essa mensagem toda for para a internet, é capaz até que eles tentem me matar. Eu só vou antecipar meu encontro com Jesus. Eles vão até comemorar.
daqui, eu comemorar de lá. Oh, glória a Deus, ali Jesus verei, de joelhos cairei aos pés. Não, mas não vou tirar essa onda, não. Porque quem morre pelo evangelho, a palavra fala que fica no pé do altar, é morto como mártir. A gente não é digno disso, não. Não é isso? Mas amém, queridos. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberá que é profeta de Deus nessa terra. Eu tenho que pregar isso porque tem pessoas maduras aqui. Porque se você veio aqui foi porque você ouviu um CD. Pregar. Incentivar você a ler a palavra de Deus e mostrar a verdade de Deus a todos quantos estão do seu lado. Porque o nosso Deus, o Rei, está voltando. Amém? Fica ainda sentado um pouquinho antes de louvarmos o hino. Eu quero chamar aqui a irmã Bianca, seu esposo.